Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos aqui fazer uma parte muito importante do nosso curso aqui de matemática básica. Hoje vamos aprender como fazer gráficos. Vários alunos se queixam a mim que não sabem como passar uma função para um gráfico e hoje vamos dar um exemplo aqui e ensinar como a gente pode fazer, certo? Antes, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho aqui uma função linear, que uma função linear é uma função em que y e x não tem potência nenhuma, nem elevado a 2, a 3, não tem nenhum número elevado. É uma função que depende de y e de x. E eu tenho que fazer um gráfico dessa função. Como é que a gente faz? Geralmente a gente acha essa função, pode ser que a gente não ache dessa forma, y igual a 3x menos 1. Pode ser que a gente ache ela assim, f de x igual a 3x menos 1. Pode ser que a gente ache dessa forma. Ou seja, essa função é uma função que depende de x, certo? Mas sempre que a gente achar aqui uma função f de x ou g de x ou qualquer letra, a gente tem que isso aqui é o próprio y. Então eu posso fazer que isso aqui é y igual a 3x menos 1, certo? Então, vou riscar aqui só para não embolar a nossa explicação. Pronto. Então, como é que a gente passa essa função para o gráfico? Eu tenho aqui um gráfico com os eixos coordenados. Aqui o gráfico é y e x. Então, nesse sentido, a gente vai colocar o y e nesse sentido a gente vai colocar o x. A gente desenha uma cruz mesmo, coloca y nesse sentido e x nesse sentido. E começa a numerar a partir do meio. Para a direita, a gente começa a contar 1, 2, 3, 4. Aqui nesse ponto aqui é 0, aqui no meio. E do ponto central para a esquerda é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o gráfico pedir. Para cima, o sentido positivo do y, a gente começa a contar 1, 2, 3, 4 e até onde precisar. E para baixo, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, essa é a primeira parte que a gente deve fazer. Fazer os eixos x e y. Y nesse sentido e x nesse sentido, certo? Pronto, a gente já fez aqui o gráfico. Como é que a gente vai fazer para descobrir qual é a função? A gente tem o seguinte, a gente faz geralmente uma tabelinha. Eu vou fazer aqui a tabela aqui do lado. A tabela com os valores de x e os valores de y, certo? Então aqui fazer uma tabelinha aqui. Aqui eu vou colocar x e vou colocar y. Os dois valores. Aqui eu vou colocar 3 valores apenas para esse gráfico. Vocês podem colocar outros pontos, mas 3 valores já dá para a gente ter uma noção de como é o gráfico, certo? Então, como é que a gente vai descobrir quais são os pontos desse gráfico? Para a gente poder descobrir, a gente tem que atribuir valores. Os valores de x a gente vai escolher. A gente pode escolher, por exemplo, menos 1, 0 e 1. Vou escolher aqui 3 valores, vocês podem escolher qualquer um, começando do 0. Esses valores é a pessoa que escolhe, certo? Geralmente a gente escolhe menos 1, 0 e 1 porque tem um negativo, tem o 0 e tem o 1. E quem são os valores de y? Agora os valores de y não é a gente que escolhe, a gente escolhe apenas os de x. E como a gente descobre os valores de y? Para descobrir os valores de y, eu tenho o seguinte, eu vou pegar cada valor desse de x e substituir aqui nessa função. Vou repetir aqui a função y igual a 3x menos 1. Então, cada valor de x que eu escolhi, eu vou substituir aqui nessa função e resolver, certo? Então, primeiro valor de x que eu escolhi foi menos 1. Então, aqui eu vou repetir. Y igual a 3 vezes, quem é x? O primeiro x que eu escolhi é menos 1, então eu coloco menos 1 no lugar do x. Então fica 3 vezes menos 1, vou colocar entre parênteses para não embolar, menos 1, que é o da, que já tem aqui na função, certo? Por isso que eu coloquei entre parênteses para não poder misturar. Então aqui eu repito y igual, faço essa multiplicação aqui, 3 vezes menos 1 dá menos 3, e repito esse menos 1, certo? Então y é igual menos 3 menos 1. Essas contas assim, quando envolve dois sinais, geralmente a gente faz o seguinte. Eu devo 3 e faço mais uma dívida de 1. Quanto eu fico? Vou ficar devendo 4, certo? Então, vou ficar com menos 4, certo? Então,
Para x igual a menos 1, o y que a gente encontrou é menos 4. Aí eu venho cá na minha tabelinha, para x igual a menos 1, y é menos 4. Tá vendo? Super simples. Agora, qual é o outro valor de x que eu atribuí, que eu escolhi? Eu escolhi o outro valor de x como sendo 0. Eu venho cá para a mesma função, vou repetir ela aqui, y igual a 3x menos 1. Só que agora, quem vai valer x? X agora vai valer 0, que é o meu outro valor. Então, eu repito aqui, y igual a 3 vezes o valor de x, que agora vai ser 0. Então, 3 vezes 0 e repito menos 1 aqui, menos 1, certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, y, eu repito, vai ser igual a 3 vezes 0 dá 0. E repito menos 1. Então, isso vai ser igual a 0 menos 1 vai ser quanto? Vai ser menos 1, certo? Porque eu tenho 0, eu não tenho nada. E faço uma dívida de 1, vou ficar devendo 1, certo? Então, aqui eu tenho o seguinte, para x igual a 0, olha que a gente substituiu no lugar do x 0, quanto valeu o y? Y vale o resultado aqui que é menos 1. Então, eu venho cá na tabela, para x igual a 0, o resultado é menos 1, certo? Pronto. Agora só falta outro valor de x que eu escolhi, que é o valor x igual a 1. Então são 3 valores de x que eu escolhi. Já fiz com menos 1, já fiz com o 0. Agora eu vou fazer com o valor de x sendo 1, certo? Então eu vou fazer com esses 3 valores. Vou fazer aqui do lado. Eu tenho aqui, repetir só a função, y igual a 3x menos 1, que é a função inicial. Sempre a gente trabalha com ela. Então, quem vai valer x agora? X, ele vai valer 1, que é o único valor que eu não usei ainda. Então, eu venho aqui, repito, y igual a 3 vezes o valor de x, que é 1, coloco entre parênteses, 1, menos 1 eu repito, menos 1, certo? Quanto dá isso? A gente faz aqui, repete o y, igual a 3 vezes 1 dá 3, menos 1, conservo menos 1, igual a, eu tenho 3, tiro 1, fica quanto? 3 menos 1 dá 2, pronto. Agora eu venho cá na tabela, minha tabelinha aqui do lado, aí venho para o valor de x igual a 1, que eu coloquei no lugar de x igual a 1, quanto vale o y? Y vale 2. Então, eu venho aqui para x igual a 1, y vale 2, certo? Pronto. Agora eu tenho esses valores aqui já na tabela, os valores de x que eu escolhi, sempre o x eu que vou escolher, e os valores de y que eu encontrei substituindo aqui na função. Substituí o menos 1, encontrei menos 4. Substituí o 0, encontrei o menos 1. E substituí o 1, encontrei o 2. Então, já encontrei os valores já tem os valores de x e o de y. Agora é a parte importante para a gente não errar. A gente vai vir cá para o eixo coordenado que chama, que é para a gente fazer o gráfico. A gente vem para o primeiro ponto. Eu tenho aqui o seguinte, x igual a menos 1. Onde é que está x igual a menos 1? O eixo x é esse daqui, ó. Todo esse daqui é o eixo x. Onde está o menos 1? Aqui é o sentido positivo e aqui é o sentido negativo. Olha o menos 1 onde está. O menos 1 está aqui. Quando x vale menos 1, y vale quanto? Y vale menos 4. Então, onde é que está o menos 4 de y? Aqui é o eixo do y, aqui é o positivo, aqui é negativo. Então, o menos 4 está aqui, certo? Então, eu tenho que pegar x menos 1 está aqui e subir até, ou melhor, no caso, descer até a parte do menos 4, certo? Porque é menos 1 de x e menos 4 de y. Então, eu venho aqui no sentido do y até chegar ao menos 4. O menos 4 está aqui, então eu boto um pontinho aqui, certo? Por quê? Porque eu vim aqui, ó, menos 1 de x até 4 de y. Geralmente, alguns professores ou algumas pessoas fazem esse tracinho aqui para a gente poder observar como foi, certo? Então, eu saio do menos 1, subo até o menos 4, certo? Agora eu vou para o outro ponto. X igual a 0, onde muitas pessoas confundem na parte do zero, onde botar o zero. E y igual a menos 1. Se eu tiver 0 e tiver um número diferente de 0, eu vou primeiro para o diferente de 0 para a gente não confundir. Então, eu vou para y igual a menos 1. Onde é que está o y igual a menos 1?
y igual a menos 1, sentido negativo de y é aqui, y igual a menos 1 é aqui. Então eu coloco em cima do ponto, certo? Sempre quando tiver o zero, sendo aqui ou sendo aqui, e o outro for um número diferente de zero, eu boto o ponto em cima do número. Então isso corresponde a 0 de x e a menos 1 de y, certo? Então agora só falta o último valor, que é x igual a 1 e y igual a 2. Onde é que está o x igual a 1? Está aqui, x igual a 1. Eu não vou colocar aqui em cima, só colocaria aqui em cima se o y fosse 0. Então, eu vou subir do x, eu vou ir do x igual a 1 até o y igual a 2, certo? Porque é 1 de um e 2 do outro. Então, o 1 está aqui, eu vou subir até o 2 de y, certo? Vou subindo. Onde está o 2 de y? Está aqui. Então, eu puxo aqui do 2 de y e marco esse ponto aqui, certo? Pronto, marquei isso. O que é que a gente vai fazer agora? A gente já tem os 3 pontos. A gente vai ligar esses 3 pontos para conseguir o gráfico. Vou pegar essa régua aqui para poder ligar os pontos. Observe, ó, que deu uma reta certinha. Por quê? Porque eu tinha feito com uma régua. Pronto, obtive uma reta. Pronto, observe o seguinte, por que obtive uma reta? Porque a função é chamada linear. Linear dá a entender algo semelhante à linha, certo? Então, sempre que a função for linear, a gente vai obter uma reta, certo? Vocês estão dando para perceber aqui? Pronto, então esse é o gráfico. Então sempre a gente vai realizar esse processo. A gente tem a função, a gente pega a função aqui, faz uma tabela de x e de y aqui, certo? Atribui valores para x, os valores a gente escolhe, pode escolher outros valores aqui se quiser, mas escolhendo menos 1, 0 e 1, o gráfico vai estar muito bem representado. Pega cada valor de x, responde a equação substituindo cada valor de x para encontrar cada valor de y. Depois de fazer isso, a gente desenha aqui o eixo coordenado, x nesse sentido e y nesse sentido, sempre assim. 0, positivo para o lado direito, para o lado de cá, positivo de y para cima, negativo de y para baixo, negativo de x para o lado esquerdo. Pronto, depois disso a gente vem, pega cada par aqui, procura no gráfico um valor de 1 correspondente ao outro valor, marca os pontos e pronto. Depois só traçar reta, certo? Qualquer dúvida aí que ficou, pode perguntar aí nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E até o próximo exemplo para a gente fazer outro gráfico. Até mais.